Disse Jesus: Quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: Comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: Alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 45 e 46. A passagem da mulher hemorroíça, ou da mulher com fluxo de sangue, desperta muitas reflexões em todos nós, especialmente no que diz respeito àquele toque, àquele vínculo, àquela proximidade que ela busca com Jesus, porque em verdade isso nos fala dessa proximidade, desse contato que todos nós ansiamos ter com Jesus. Acontece que Jesus quer demonstrar ali em que dimensão realmente se processa esse toque. O que espanta Pedro é o fato de que, estando Jesus cercado pela multidão, sendo por ela comprimido, espremido, Jesus tenha dito que apenas uma pessoa efetivamente lhe tocou. Ele não conseguiu compreender ali a verdadeira dimensão daquela fala de Jesus, mas é o que hoje nós podemos compreender melhor, onde se processa efetivamente esse toque, esse vínculo, essa união com Jesus. Muitos de nós, ainda hoje, estamos na condição daquela multidão, acreditando ou buscando aquele toque com Jesus mais no sentido apenas exterior, formal. Quantos de nós, ao longo dos séculos, não temos sido parte dessa multidão que tem frequentado templos cristãos, que tem ostentado títulos ou rótulos ou cargos cristãos, sem efetivamente ainda tocar a Jesus? Quantos de nós, ainda hoje, não vivemos um certo saudosismo, pensando que seria muito bom se pudéssemos ver a Jesus, que isso de fato iria consolidar a nossa fé? Quantos de nós não lamentamos o fato de não termos vivido no tempo de Jesus, não termos estado ali para tocar, para conviver com Jesus? Mas será que efetivamente é isso o que importa? Quantos não viveram com Jesus? Quantos não estiveram ali ao seu lado, não o viram, não foram por ele curados, mas não foram efetivamente transformados? Quantos não acompanharam toda a sua missão pública, mas não foram por ele ainda tocados? É preciso que meditemos nisso, nessa real dimensão do toque, porque não foi aquela presença material, não foi o toque exterior, formal, que realmente transformou as almas legitimamente cristãs, os verdadeiros discípulos de Jesus. Os próprios discípulos, por exemplo, após 3 anos de convivência direta, tocando-o diariamente, ainda não estavam efetivamente transformados. No momento da dificuldade, do testemunho, o negaram, porque ainda não haviam consolidado aquela união, aquela aproximação com Jesus que, por incrível que pareça, só a ausência de Jesus após a cruz efetivamente iria consolidar, mostrando que não é a presença física que realmente os transformou, mas sim aquela presença espiritual, aquele toque espiritual que foi transformando um Pedro ao longo de vários anos aí em que Jesus não estava presente fisicamente, mas o seu espírito estava. E era esse o toque que transformou a Pedro. Não foi o toque presencial ou físico que fez efetivamente Saulo despertar em Damasco, mas sim algo internamente no seu coração, assim como no caso de Madalena. Quantos não foram os que chegaram a tocá-lo, mas não foram por ele tocados? Por exemplo, os fariseus, que chegaram inclusive a esbofetear a Jesus, mas não o sentiram, digamos, em seu espírito. É isso que Jesus quer aqui nos ilustrar, a fim de que não cultivemos essa ilusão de que esse toque da presença material, frequentar um templo, conhecer e ler os seus ensinamentos, o ostentarmos o título ou um cargo cristão é o que irá nos transformar. Não é isso. O toque se processa internamente e está muito mais relacionado a uma postura interior da alma que se abre, portanto, para o toque de Jesus.
Porque Jesus não está distante de nós. O seu Espírito envolve a humanidade inteira, o planeta inteiro. A questão é quantas almas se abrem efetivamente a esse toque de Jesus. Essa é a nossa meta, a fim de que criemos em nós essa ambiência necessária para que possa fluir de Jesus essa virtude, essas bênçãos. E foi o que aquela mulher fez. Ela criou no movimento interno aquela ambiência para que a virtude de Jesus pudesse fluir até ela. Por isso Jesus diz a ela, a tua fé te salvou. Como a dizer que aquela abertura da sua alma, que com humildade e coragem buscava vencer todos os obstáculos para tocá-lo, foi aquilo que permitiu que a virtude de Jesus, as bênçãos do Mestre pudessem fluir para ela. Como numa corrente elétrica. Quando se cria um potencial favorável, a corrente naturalmente flui. Assim é na nossa interação com Jesus. Dele sempre parte essa corrente. Ela está sempre ali em potencial querendo nos ajudar. Mas precisa encontrar em nós esse potencial favorável que permite o fluxo. É como se Jesus fosse uma grande cachoeira, sempre derramando bênçãos para toda a humanidade. A pergunta é, abrimos a comporta de nossa alma para receber essas bênçãos? Isso é a postura da fé, no seu sentido mais profundo, dessa abertura da alma à renovação, a expressar algo de mais divino em si mesmo, a buscar ascender para se aproximar de Deus. É essa fé que cria em nós a ambiência para que Jesus possa realmente nos ajudar, para que possamos realmente nos conectar com Jesus, nos aproximar dele e para que essa proximidade possa criar esse toque que transforma. Para que nos destaquemos da condição de multidão que busca Jesus pelo imediatismo, que busca milagres, soluções fáceis, para que possamos realmente buscar a responsabilidade individual da transformação com Jesus. Porque foi isso também o que aquela mulher buscou. Ela, para conseguir aquele toque com Jesus, precisou vencer muitos obstáculos, a começar pelo orgulho, que nos impede de ver as nossas enfermidades morais, que nos impede de ver aí o nosso fluxo de sangue, o nosso desperdício de energia vital, de tempo, de recursos, com as ilusões do mundo, com as convenções do mundo. Ela precisou vencer isso em primeira instância. Mais do que isso, precisou vencer toda uma multidão que cercava Jesus, impedindo a aproximação. Essa multidão é a multidão interna que trazemos, dos hábitos infelizes, das mágoas, do orgulho, do egoísmo, das emoções cristalizadas. São aí a multidão, é aí a multidão que temos todos de vencer internamente, a fim de nos aproximarmos realmente de Jesus. Há também a multidão exterior, que são as convenções e ilusões do mundo, o materialismo, o hedonismo, o imediatismo que o mundo cultiva e ainda, de certo modo, impõe sobre todos que aqui vivem e que, se não estivermos realmente fortalecidos, nós nos deixamos influenciar por isso e ficamos distanciados de Jesus. Então ela fez todo esse movimento que demandou dela perseverança, humildade, coragem, paciência, a fim de vencer essa multidão para então tocar a Jesus. É o que compete a cada um de nós. Só assim realmente estaremos criando um vínculo transformador com Jesus. Ou seja, para que esse toque se processe, é algo muito mais dependente da nossa postura do que qualquer outra coisa. Porque, como falávamos, Jesus está sempre disposto a tocar todas as almas, mas poucas as almas estão dispostas realmente a tocar a Jesus com todos os compromissos que isso envolve. Por isso, por exemplo, Jesus irá dizer em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Em outras palavras, Jesus está sempre disposto a entrar em nós, no nosso mundo interior e a nos transformar. Mas para isso precisa que internamente façamos esse movimento de abertura. Só então pode existir essa ceia, essa partilha do pão, essa troca efetiva. Emmanuel também vai comentar esse versículo, trazendo-nos uma reflexão muito interessante no livro Harmonização, capítulo 16, intitulada O Toque. Em determinado momento, vai ele dizer, de maneira muito bela, ainda hoje, o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas
e sofredoras. Apertam-no através de templos, círculos, reuniões. Oprimem-no com as mais estranhas rogativas. É perseguido, disputado, instado com violência. Mas Jesus conhece aquele que o toca depois da renúncia aos vãos processos das facilidades venenosas. Identifica entre milhões de necessitados aquele que se caracteriza por intenções de valor real e volta-se, pleno de carinho, desvelado por acolhê-lo nos braços fortes e generosos. Como vemos, o problema do toque é complexo. Sem o contato de Jesus não há fé legítima, mas para que isto se efetue, é preciso que a providência parta de nós mesmos. Fica aí, portanto, a reflexão acerca desse toque. Que condição temos adotado internamente? A da multidão que ainda o busca na superficialidade, ou a daquela mulher que internamente já percebeu a necessidade da humildade, da coragem e do esforço próprio para realmente tocar a Jesus e ser por ele tocado e transformado. Meditemos nisso, que Jesus nos abençoe a todos. Paz e bem.